Colocar para gravar. Ah, já estou vendo, já está gravando. Então, tudo bem, Sabrina? Podemos começar? Sim? Bom, gente, então, formalmente, sejam bem-vindos, né, e bem-vindas a esse nosso evento online, né? Particularmente, essa questão do online, né, é uma coisa que a gente, ora, se sente um pouco sobrecarregado, cansado, mas para um outro ponto, assim, como estar perto e ter a oportunidade de ouvir a Sabrina, né, que é uma querida e tem muito a compartilhar com a gente aqui, se não, nesse momento, por meio de um sistema online, né? Então, bom, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, tá? Sejam, mesmo, fiquem à vontade nesse espaço, é um espaço que a gente vai começar com a Sabrina apresentando um pouco, né, o tema, a ferramenta, e depois a Sabrina vai abrir para algumas perguntas e a gente pode fazer isso no formato de bate-papo também. Quem ficar à vontade pode abrir câmera, ligar microfone, perguntar o tempo todo. Quem quiser também perguntar pelo chat, né, pode fazer isso também. Acho que é um momento que a gente começa com uma apresentação e depois a gente vai para um bate-papo, né? E a previsão é que a gente leve em torno de 1 hora aqui de evento, tá? Bom, então, antes de apresentar a Sabrina para vocês, quero também agradecer dois grandes parceiros, né, dos quais eu me sinto muito envolvido, que é a Editora Artesã e a Editora Nila Press, né? Esse evento é um evento organizado, né, pelas duas editoras, e acho que essa é uma parceria, né, que a gente há muito tempo já estava assim treinando, ensaiando, e que o produto, o baralho da Sabrina, ele não só tem essa importância para nós de ser um novo produto e um material de excelência, mas também dele representar essa conexão que a gente tem entre editoras, né? Se a gente pensa num mundo mais plural, se a gente pensa num mundo mais diverso, a gente tem que sempre somar, né? Contar com parceiros. E até depois, Sabrina, você me conta se esse baralho, na sua construção, se ele não foi regado por grandes parceiros, né? Eu acredito que sim, mas depois quero te ouvir. Então, formalmente agradecer, muito obrigado à equipe da Editora Artesã, da Livraria do Psicólogo Educador, né? Recentemente, Sabrina, Roberto Cruz, eu tivemos lá para também participar de eventos, e foi uma celebração de muito tempo de Livraria do Psicólogo Educador. Então, enfim, para não me estender mais, muito obrigado, equipe Editora Artesã, equipe Livraria do Psicólogo Educador, muito obrigado, Nila Press, equipe da Nila Press também, e parceiros, revendas espalhadas pelo Brasil inteiro, que você vai poder encontrar o baralho da Sabrina e também, né, que é o baralho de vivências e reações à violência e bullying escolar, mas também outras ferramentas, né? Se você é psicólogo, você vai encontrar materiais, testes psicológicos restritos a psicólogos. Mas se você for um educador, um pedagogo, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, enfim, outros profissionais também envolvidos na área de educação também podem ter acesso a essa e outras ferramentas. Bom, agora que eu já me estendi um pouco, né, demais, quero então combinar duas coisas mais antes de apresentar a Sabrina para vocês. A primeira delas é, gente, no chat, no bate-papo, vai ser disponibilizado daqui a pouquinho para vocês um link para vocês preencherem a lista de presença. Ao preencherem essa lista de presença, ao final da live do evento online, a gente vai fazer sorteio de materiais de brindes, de cortesia para quem estiver aqui na sala. Então não adianta preencher e ir embora, não. Só vai ganhar quem estiver aqui na sala com a gente na hora do sorteio, combinado? O outro ponto importante é que participem ativamente, participem do chat, se sentirem interessados também. A Sabrina disse que podem abrir microfone e falar aqui com a gente, tá bom? Ao final, a gente também pode concentrar mais as perguntas, mas Sabrina falou o tempo todo aqui, sentiu aí algo que provocou, é a hora de falar, né, Sabrina? Então, para convidar e para fazer essa noite da gente mais incrível e especial, e também de uma forma da gente aprender mais, eu queria convidar e apresentar para vocês
né? A psicóloga Sabrina Martins Barroso. A Sabrina, ela tem um currículo muito especial, muito vasto, né? Quem depois adquirir a obra ou quiser dar uma passadinha lá no currículo Lattes, nas redes sociais, vai ter mais informações. Mas, resumidamente, né, a Sabrina, ela é psicóloga, doutora em saúde pública, né, especialista em desenvolvimento humano. A Sabrina atua como professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? E é parecerista do SATEPS, do CFP, bolsista produtividade, autora de outros materiais, outras ferramentas, livros, capítulos de livro, muitos artigos publicados, enfim. Sabrina, seja bem-vinda, muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Que isso, boa noite para todo mundo que está aqui. Obrigada a você, Ivan, por proporcionar esse momento, ao pessoal da Nila Press, ao pessoal da Editora Artesã. Eu fico muito feliz de estar aqui. Realmente, o online tem lá seus desafios, né? A gente gosta mesmo de gente, de toque, de cheiro, mas eu acho que vocês não iam vir para Uberaba hoje, é onde eu estou. Então, acho que é uma possibilidade, né? O online permite que a gente, de diferentes lugares, esteja pertinho de alguma maneira, converse um pouco. E eu fiquei muito, muito feliz de poder estar aqui hoje falando de um tema que é tão absurdamente relevante, é um tema que já está aí, ele tem ganhando destaque cada vez mais, mas ainda assim ele precisa ser discutido porque a gente começou a notar que existe violência na escola, a gente assumiu que o bullying está aí, que ele é uma realidade. Algumas vezes a gente até fala desses assuntos com estudantes, com clientes na clínica em psicologia, mas a gente ainda entende pouco de como é que são os mecanismos disso aqui no Brasil. E a gente tem uma tendência a querer uma solução simples para uma coisa que não é simples, é absurdamente complexa. E aí você fala, a escola tem que fazer isso e aquilo, a escola tem que acionar, por exemplo, o CRIA, tem que acionar o CRAS. E aí você está numa cidade em que isso não existe. E aí você aciona um serviço que já é sobrecarregado e que não tem como te ajudar. E termina estourando na mão do professor dentro da escola, da equipe de coordenação, ou na nossa como psicólogos. Então, é uma conversa que eu acho que é muito importante para todo mundo, independente de qual seja a nossa formação. Porque mesmo se a gente não for profissional da saúde, você não é psicólogo, você não é médico de criança e adolescente, você não é professor, você não está diretamente na escola, mas você tem um filho. Você tem alguém que te importa que está numa escola, que pode passar por isso. E a parte importante de lidar com violência nesse contexto, violência em qualquer contexto, mas no contexto educacional, é que não importa qual é o papel que você ocupa dentro da violência, ele te marca. Não é só quando você sofreu a violência que aquilo mexeu com você, é qualquer papel. Então, eu fico sempre muito feliz de poder conversar a esse respeito. E eu vou contar para vocês um pouquinho ali na frente de onde veio essa ideia, inclusive, de trabalhar com esse material, tá? Mas se vocês me permitirem, como o Ivan já deixou muito claro, a veia professora vem mais forte do que as outras e eu vou começar contando um pouquinho para vocês, meio que no esqueminha de apresentação, mas como a gente tem que ficar aqui até o final, mesmo eu não concorrendo ao sorteio, se tiver muito chato, me interrompam. E se tiverem dúvidas, perguntas, de fato, conversem. Porque esse foi o convite que vocês aceitaram, né? Foi fazer uma roda de conversa. Então, bora conversar. Tá? Acho que é o que de melhor a gente pode fazer. Bom, a gente está aqui hoje para falar do baralho de vivências e reações à violência e bullying na escola. Mas eu vou começar contando para vocês um pouquinho do que é, o que está contido quando a gente fala de violência na escola, o que está contido nessa expressão que ficou tão corriqueira. As pessoas falam bullying direto, mas a gente esquece que nem todo tipo de violência encaixa necessariamente como uma prática de bullying. Antes eu vou perguntar se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Tá tudo certinho, gente? Estamos vendo sim, Sabrina. Massa, então bora lá. Bora lá. E Esse não é um curiosos. tema recente.
tá? Esse não é um tema recente. A gente já fala de bullying, a gente já fala de violência na escola há algum tempo. Se vocês pegarem filmes, gente, da década de 80, muitos deles já têm esse contexto de um grupo, especialmente de crianças consideradas mais nerds, sendo vitimizadas de violência dentro da escola. Se vocês pegarem filmes da década de 70, vocês vão verem, por exemplo, uma menina que engravida em contexto educacional sendo segregada dentro da escola. Isso é violência. Isso está presente há muito tempo. Mas em algum momento as pessoas começaram a entender que isso não é banal, no sentido de que não tem consequência só naquele momento. As consequências seguem pela vida fora. E aí, os primeiros estudos que a gente tem sobre a violência, as formas de violência, por que elas acontecem dentro do contexto educacional, surge curiosamente no país que é considerado o país top de linha no quesito educacional do mundo, que é a Noruega. E eles já fazem estudos sistematizados sobre isso desde a década de 1970. Esses estudos são muito ricos, são voltados para a cultura deles, que é diferente da nossa, num contexto educacional que a gente está longe de conseguir atingir, com uma riqueza dentro das escolas que a gente está longe de conseguir atingir, mas com uma característica que marca todo mundo que vem para isso, que é o alvo não precisa ter feito nada para que ele passe a sofrer violência. Ele não provocou, ele não chamou para ele não foi com roupa curta, ele não foi em lugares inadequados, ele existiu. E a existência dele pode ser suficiente naquele contexto para fazer com que ele se torne um alvo, especialmente dependendo de qual seja o tipo de agressão a que a gente está falando, tá? A gente sabe hoje que as crianças que são negras, as crianças que são indígenas, as crianças que são obesas e as crianças que têm baixo potencial intelectual ou têm dificuldade de aprendizado tendem a ser alvos, vítimas com mais frequência do que as outras pessoas. Eu estou falando crianças, mas isso não vale só para criança. Eu posso levar isso para criança, para adolescente, e se a gente for muito sincero, isso chega no ensino superior. Tá? Não estou falando de nada que seja muito atípico nesse sentido, não. Mas é mais visível quando eu trabalho com crianças e adolescentes. Quando eu falo, então, de violência, eu estou falando de vários tipos de violência que acontecem em contexto educacional. E um termo que tem sido muito usado para falar dessa violência é bullying. Só que bullying só acontece entre colegas, entre pessoas do mesmo nível. Então, por exemplo, se eu sou a professora e eu implico com um menino, trato diferente, porque ele tem uma dessas características que faz dele um alvo, isso não é bullying, isso é mobbing. Só que se um colega implica com outro, isso é bullying, ou pode ser bullying. E muitas vezes o bullying vem de forma explícita. Você chama de macaco, você diz que você não quer perto, você chama de burro, você bate, você esconde as coisas da pessoa, mas ele também tem uma característica que é ele pode aparecer disfarçado de brincadeira. Ele pode aparecer com comentáriozinhos mais sutis que te envergonham do mesmo jeito, com um apelido que você não gosta, mas que as pessoas não param quando você pede que elas parem, com fazer uma festa e chamar todo mundo, exceto aquela criança, mesmo ela sendo do mesmo grupo daquela turma. Isso também é uma violência cometida contra ela, e às vezes é mais difícil de visualizar. A gente ainda tem um probleminha a mais para isso, que é nós temos uma diferença de quebras geracionais e muitas vezes a gente julga a geração que agora tem uma determinada faixa etária, criança ou adolescente, pelos padrões do que a gente viveu quando a gente era criança ou adolescente. E aí tem um monte de gente que banaliza esse tipo de violência, porque aconteceu comigo também e eu tô bem, porque essa geração é muito mimizenta, porque um monte de coisa, esquecendo e ignorando que o contexto em que a gente cresceu não é o que eles estão crescendo. A gente não tinha influência online, a gente não tinha live. Quem num dia pensou na infância da gente que isso aqui ia estar fora de Jornada nas Estrelas, sabe? Isso aqui era coisa de série de televisão. E a realidade deles. Importa quantas curtidas tem numa foto, quantos likes tem numa foto. Importa se o coleguinha fez alguma coisa e te convidou ou não te convidou. Importa o jeito que as coisas acontecem. Porque a gente sensibilizou esses meninos para prestarem mais atenção nisso. Então ganha mais força para eles mesmo.
Quando a gente está falando de violência em contexto educacional, eu posso falar da mais fácil de ver, que é violência física. Foi lá e bateu no colega, quebrou o braço do colega. Enfim, um tipo de violência que a gente, infelizmente, às vezes ainda vê. Numa das escolas que eu acompanhava aqui na região, os colegas passavam comida no cabelo de uma das meninas, era a forma que eles manifestavam a violência, que é extremamente agressivo. E a menina não percebia que estava sendo violentada o tempo inteiro, porque ela era tão carente de atenção e tão desprovida de alguns outros cuidados que ela achava que ela estava sendo incluída quando eles faziam isso, que era uma brincadeira que mostrava carinho. Passar comida na cabeça de alguém jamais será uma brincadeira que mostra carinho. E aí vocês vão falar assim, mas quando eu passei no vestibular, jogaram ovo na minha cabeça. Isso foi agressivo, gente. Isso não foi carinhoso com vocês. Se quisessem te dar um carinho, alguém pegava esse ovo, fazia um bolo, fazia suspiro, levava para sua casa e te dava de presente. Entenderam? Algumas das práticas as quais a gente naturaliza são violentas, são agressivas. E a gente tem que aprender a tomar cuidado com isso. Outro tipo de violência que, infelizmente, também é comum em contexto educacional é violência patrimonial. E aqui eu não estou falando de depredar a escola, embora isso também seja uma possibilidade. Eu estou falando de agredir os materiais ou os pertences de um colega. Esconder a merendeira, roubar o caderno, rasgar o dever de casa antes dele ser entregue, quebrar a caneta, quebrar algo que ele levou, que era especial para ele, que ele levou naquele dia para compartilhar, estragar um trabalho que tem que ser entregue ou que acabou de ser entregue. Isso é violência patrimonial. A gente tem as mais comuns, que são a violência verbal, que é isso, fazer uso de apelidos, xingamentos, piadas, desrespeito verbal de alguma maneira, fala mal da família, o que for. Isso pode vir oral, assim, você diz na lata o que você quer daquela outra pessoa, ou pode vir por escrito, em bilhetinhos, em comentários na internet, em comentários no grupo da escola, no WhatsApp da turma, onde quer que isso aconteça. É extremamente comum, infelizmente, e extremamente agressivo, e marca muito esses meninos. E a mais comum também, junto com a verbal, é a violência relacional ou psicológica. Ela passa por fazer a pessoa se sentir inadequado por estar naquele lugar. Então, quando eu faço uma festa e convido de uma turma de 30 meninos e eu convido 29 desses meninos, 28 para estarem na minha festa, os 2 que não receberam o convite, eles estão recebendo uma mensagem clara, seu lugar não é aqui. Se eu vou fazer uma brincadeira e ninguém nunca escolhe aquela criança, ou quando ela chega, a brincadeira para, isso é violência contra ela. E algumas vezes isso tem um viés marcado de raça-cor. Então, tem um monte de criança branca brincando, quando chega a criança preta, acabou a brincadeira. Ou ela vai colocar, por exemplo, ela vai colocar a mão, eles estão botando as mãozinhas todas juntas. Um se recusa a segurar na mão daquela criança que tem alguma característica especial, ela tem vitiligo, ela é negra, ela é mais pobre, alguma coisa acontece ali que faz com que ela se torne o alvo daquela diferenciação. E a gente tem um outro agrupamento, que são as outros tipos de violência, que aqui vão entrar as que são menos comuns, embora não sejam menos prejudiciais. Tipo violência sexual, ou negligência, ou outro tipo de violência que também pode acontecer no contexto escolar, mas são menos frequentes. É raro alguém esquecer uma criança e não aparecer para buscar numa escola. Acontece, mas é raro que aconteça. É raro ter uma violência sexual dentro da escola. Infelizmente, a gente sabe que o contexto em que isso mais acontece é o familiar, não é o educacional. Muitas vezes é o contrário, é a escola que ajuda a família a saber que alguma coisa está acontecendo, mas não é impossível que aconteça. Eu já acompanhei casos, por exemplo, de uma menina de 11 abusando de uma menina de 7 dentro da escola. E quando você vai entender, e por isso eu digo, a gente ainda quer soluções simples para coisas complexas, as duas eram vítimas, porque uma estava sendo vítima de um abuso feito pela coleguinha, e a mais velha estava sendo vítima de um abuso feito no contexto em casa, no contexto domiciliar. Então, a gente não pode jogar um rótulo, você é mal porque você está perseguindo, batendo, fazendo, simples assim, a vida não é desse jeito. As coisas têm que ser ponderadas com cuidado.
E eu não estou tentando bancar a Alice. Se vocês me conhecerem algum dia mais proximamente, vocês vão saber que eu sou uma pessoa absurdamente prática e uma pessoa muito voltada para que o conhecimento que a academia produz, que a escola, que a universidade produz, ele seja útil para quem vai precisar daquele conhecimento, que somos os professores, que somos os psicólogos, que somos os educadores, ou somos os profissionais que vamos ter que trabalhar com essas pessoas, tá? Sofrimento da violência, Mônica, é um negócio absurdo. E, inclusive, eu vou antecipar uma coisa aqui, que foi de onde veio a ideia do baralho. A Prefeitura de Uberaba me chamou para fazer uma palestra para educadores, falando sobre saúde mental no contexto educacional, que é um tema com o qual eu trabalho bastante. E as perguntas dos professores, elas mostravam o tempo inteiro toda a boa vontade do mundo e todo o despreparo que eles tinham para reconhecer, sabe, o que era agressividade, o que era depressão, o que era violência, como é que eu falo dessas coisas com esses meninos, como é que eu abordo sem parecer uma professora querendo tirar ponto de não sei o quê. E foi aí que eu comecei a pensar, cara, tá faltando material mesmo. Esse pessoal tá dizendo aqui, olha, eu tenho um monte de problema, eu preciso de ajuda. Quem vai vir me ajudar? Como estar presente o tempo inteiro é muito difícil, acho que é impossível, a gente pode pensar em materiais que são de fato úteis para um profissional que vai estar lá na ponta fazendo, vivendo, vendo esse sofrimento, ter o que fazer a respeito. E aí, como eu já disse antes, gente, eu não estou falando só da vítima sofrendo. A gente tem, pela literatura, quem trabalha estudando a violência na escola, 4 papéis presentes nessa realidade. Um deles é o do autor, é quem comete a violência, é quem comete o bullying. O outro é o do alvo ou da vítima, que é quem sofre aquele bullying sempre, sistematicamente. Porque essa é outra característica do bullying. Ele não é eventual, ele não acontece uma vez e para. Ele é sistematicamente repetido. Aquele menino é tirado, como diria minha mãe, é tirado para Cristo. Sempre é no mesmo menino que vão. A perseguição é contra um específico, mesmo que tenha outros com a mesma característica. A gente tem a testemunha, que são outras crianças ou adolescentes presentes nesse contexto, que veem o que acontece com os colegas, não acontece com elas, elas não cometem nem sofrem o bullying ou a violência, mas só de ver aquilo acontecendo, só de saber que amanhã pode ser ela, sem que ela tenha feito nada para que isso aconteça, venha para a vida dela, o nível de ansiedade aumenta demais. E ela sofre muito. E sofre também por não ter coragem de ir lá parar o colega que ela acha que está errado. E sofre, por vezes, por se afastar do colega que é alvo, para que não corra risco de ela passar a ser alvo também. Então, a gente está falando de papéis distintos que também geram sofrimento. E a gente ainda tem os autores alvos. Eles são autores de violências contra alguns colegas e sofrem violências de outros colegas. Em geral, esse é o papel mais difícil para a gente trabalhar, porque ele é excluído para todo lado que ele vai, inclusive pela equipe pedagógica, muitas vezes, porque é ele que traz o maior problema, é o nome dele sempre que é falado. Já viu aquele menino que no dia que ele está quietinho, alguém falou alguma coisa, o nome que você grita é o dele? Porque você está tão acostumado a ser ele que dá problema, que você não entende um mundo no qual não é ele que está dando problema. É comum que é desse menino que a gente está falando aqui, tá? Eu pontuei muito até aqui, eu vou continuar mais umas 517 vezes, tá? Todos eles sofrem. Eu não estou falando só do sofrimento do alvo ou do sofrimento do autor. Todas as pessoas envolvidas num contexto de violência são marcadas pelo que acontece nesse contexto de violência. Todos eles vão ter aspectos da saúde mental que são impactados por isso. Isso pode aparecer no desempenho educacional, isso pode aparecer na vontade de largar a escola ou no largar a escola de fato. Isso pode aparecer numa ansiedade que aumenta muito, numa depressão que se manifesta, em sintomas somáticos, tipo ter febre perto da hora de ir para a escola, tá? Esse é um sintoma comum, diga-se de passagem. E outros de se achar um fracasso, de desenvolver um monte de crença negativa sobre a própria autoestima. Todo mundo sofre muito quando tem violência envolvida. E
são complexos os fatores que levam a entender por que ela aparece e por que uma pessoa se torna um desses papéis de maneira mais marcada. A gente tem um monte de determinante aqui que é social, que é pobreza, que é negligência, que é abandono, mesmo em quem tem dinheiro. Isso aqui não violência dentro do contexto educacional, não é uma coisa que só acontece em escola de bairro de periferia. Você vai em escolas riquíssimas de São Paulo, de Belo Horizonte, e eles têm N casos de violência, problemas imensos para mensurar. E aí você vai entender o que está acontecendo, o menino tem tudo, só não tem família. É isso que ele não tem, boa parte das vezes. Então, ele tem um tênis que custa 10 mil reais, ele tem uma mochila que custa não sei quanto, ele tá lá com o iPhone dele de 13 mil reais, não sei o quê, e aí você vai pergunta assim, precisa de ajuda com o trabalho da escola. Ah, mas meu pai não tem tempo, minha mãe não tem tempo, ninguém olhou, é por isso que não sei o quê. Isso, energia não acaba, ela só se transforma. Se você não tiver onde vazar de um jeito positivo, você vai vazar de um jeito negativo. Eu não estou tentando culpabilizar os pais. Esse é um contexto complexo, mas eu estou dizendo para vocês que a família é um aliado ou uma parte do problema. A gente sempre tem que analisar com cuidado, tá? Existem questões institucionais. Infelizmente, a gente tem escolas que fomentam um nível de competição que passa muito do que é saudável. Você coloca gente contra gente, e isso se manifesta de alguma maneira. Comportamento, quando é muito exacerbado de competição, ele vai fazer alguém virar predador e alguém virar presa. Se a gente ensinasse cooperação, talvez as coisas funcionassem de um jeito mais legal. Essa é uma das medidas, inclusive, de intervenção que a gente usa muitas vezes. Ajudar a aumentar a empatia, ajudar a criar um senso de nós entre essas pessoas que estão passando por situações de violência, porque aí a gente não tem essa competição e esse problema de alguém ganhar do outro, que pode levar algumas pessoas a se sentirem desvalorizadas. Tô lendo o chat, gente, por isso que eu dei uma travada aqui, tá? Não há um autor ou alvo, a interação verbal ocorre de forma violenta o tempo todo. Esse aspecto que a Valtenice está colocando é um dos aspectos institucionais que permeia a violência. Todo mundo está como autor e alvo ao mesmo tempo. E pode ser, sim, que a estrutura institucional esteja facilitando para que esse tipo de papel seja assumido. E aí a gente vai ter que pensar numa intervenção que passe pela estrutura institucional, ensinando novos papéis, mostrando que isso não é camaradagem, isso não é amizade. Eu coloquei um exemplo parecido, não tão intenso, mas parecido com isso no próprio manual do baralho, porque isso não é raro de acontecer, isso também é comum, entendeu? Que a instituição ou finja que não tem um problema, ou que seja tão mascarado de é assim, todo mundo faz, não sei o quê, que você se sente mal até por se sentir mal daquele tipo de coisa acontecer com você. E a gente tem determinantes pessoais, gente. Tem pessoas que são mais ansiosas, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais sensíveis a críticas, isso acontece. Mas os principais determinantes sociais, pessoais aqui são patológicos. A características de personalidade antissocial, algum transtorno de desenvolvimento infantil, tipo transtorno desafiador opositivo, que pode levar a um comportamento mais agressivo, mais rebelde, mais violento. Mas se eu for falar para vocês de verdade, como psicóloga que está na roda já faz um tempo, raramente eu posso falar que uma pessoa é responsável por esse tipo de coisa. É o que a gente mais vê as pessoas tentarem, botar a culpa no indivíduo. Mas raramente é uma característica só de um indivíduo que explica uma situação complexa como essa. É o que eu já bati e vou bater mais uma vez. Situações complexas não têm soluções simples. Seria muito fácil dizer que aquele menino faz isso porque ele tem transtorno de personalidade. Tira ele da escola. Vamos para a solução extrema. Expulsa o guri da escola. Você vai ver que rapidinho o outro assume a mesma função que ele e começa a promover a violência também, porque esses sistemas são institucionais. Eles não são culpa de um indivíduo. Pode ter um indivíduo com um pouco mais de característica forçando isso a aparecer. Mas raramente eu posso querer uma solução simples para um problema complexo. Quais que são os caminhos que ensinaram para a gente como profissionais? Quais que são os caminhos que a gente orienta as escolas a seguirem? As 70
milhões de vezes quando acontece isso com elas. Primeiro não se posiciona antes de você entender a situação. E para entender a situação, você tem que ouvir todas as partes envolvidas, especialmente aquele que sofreu a violência e aquele que cometeu a violência, para entender o que está acontecendo ali. Se vocês tiverem irmãos, vocês sabem que às vezes a versão que chega nos seus pais difere muito dependendo de quem contou a história, tá? É um importante ponto para se considerar. Outra coisa se você está no corpo de uma direção, se você é um coordenador pedagógico, se você é o psicólogo educacional ou psicólogo clínico que vai ter que lidar com aquilo, ou se você é o professor que está tendo que lidar com aquilo, o psicopedagogo, nunca esquece os determinantes sociais, nunca, tá? A gente já recebeu no estágio aqui criança extremamente agressiva, que estava batendo nos coleguinhas todo santo dia. E aí, quando você senta com o guri, uma horinha que você fica com ele, o guri vira para você e fala: tia, não briga comigo, senão não posso pegar a merenda. E lá em casa tem 3 dias que não tem comida. Você quer que ele esteja calmo, tranquilo e aprendendo se falta comida na casa dele? Difícil, né, gente? E eu não tô, nossa, longe de mim ter a ilusão que aí a escola vai dar comida para ele e tudo vai se resolver. Esse não é o papel da escola, ela nem tem dinheiro para conseguir fazer isso. Mas pode ser o papel da escola buscar assistência social, pode ser o papel da escola buscar parcerias que vão ajudar a sanar a carência extrema que alguns dos estudantes que têm problemas de violência podem estar passando. Isso é acolher de alguma maneira, tá? Outra coisa que a gente é orientado a fazer, a ação é promotora de saúde. O que é uma ação promotora de saúde? Eu vou explicar o que é violência, eu vou mostrar os comportamentos que são aceitáveis com colegas dentro de uma sala de aula ou dentro de um contexto educacional. A minha visão não é punitiva. Eu só vou punir se eu não tiver outra alternativa. A primeira é construtiva, positiva, porque as pessoas podem agir desse jeito porque vem de contexto que ninguém explicou que eu não posso gritar com um coleguinha, que isso não é normal. Eu posso fazer uso da minha escola na sua potência de ajudar no aprendizado, inclusive de algumas das habilidades sociais básicas que a gente precisa para lidar com outras pessoas. É difícil, viu, gente? Vou te contar. Eu defendo, minha teoria é que todo professor de primário vai para o céu sem escala. Ele não precisa nem falar com São Pedro, oi, tô chegando, entendeu? Porque é muito menino com muita demanda de aprendizado e afetiva. E é um momento da vida, criança e adolescente em especial, mas se eu for franca, mais uma vez, vale o mesmo para a universidade. Se vocês pensarem nos seus professores de universidade, vocês aprenderam mais com aqueles que eram mais afetivos com vocês, aqueles que você via feito gente, não só feito o grande professor fulano de tal. A gente aprende algumas coisas que vão para a vida como um todo. E, nesse sentido, a escola tem um poder imenso de promoção de saúde. Infelizmente, ela deveria ter mais ajuda para poder ocupar esse lugar. Não tem. Então, muita coisa é feita na base da dedicação dos profissionais, do sangue que ele doa para isso, das horas extras que ele faz, o que é injusto com os profissionais. Mas a gente sabe o efeito que tem. Você sabe o que é receber uma cartinha X anos depois de uma pessoa que foi aluna sua no século passado te falando da importância que você teve na vida dele. Isso é um dos motivadores que faz muitos de nós ficarmos, inclusive, em contexto educacional, num país que não valoriza educação, que não valoriza professor, e que toda vez que o professor vai reclamar que está recebendo pouco, fala que isso aqui é vocação. Toda profissão tem vocação envolvida. E merecer receber dignamente por exercer a sua vocação deveria ser direito de todo mundo também. Se for impossível evitar uma ação punitiva, tipo uma suspensão, tipo uma advertência, tipo uma expulsão, as escolas podem fazer isso. Mas ela tem que considerar o quanto isso ajuda na resolução do problema daquele caso ou o quanto isso vai ajudar na resolução do problema que a escola tem. Porque dificilmente expulsar um menino resolve questões de violência na escola. Porque eu disse, dificilmente a culpa é de um menino, entenderam? E a gente sabe que dependendo do que acontecer, dependendo do nível de negligência, violência, o que acontecer, a escola tem que chamar o conselho tutelar. E aí, gente,
Nessa chamada do Conselho Tutelar, minha prática me diz que, na maior parte das vezes, e não é por culpa dos profissionais do Conselho Tutelar, eles também têm boa vontade, mas eles também estão sobrecarregados, você vai chamar e eles não vão. A não ser quando é suspeita de abuso sexual, aí eles vão. E muitas vezes a solução do conselho tutelar é tirar o menino da família, o que quebra mais vínculos importantes para ele. Então, até isso, a solução legalmente prevista, os profissionais têm que ponderar com muito cuidado antes de tomar, porque não existe solução simples para um problema que não é simples, ele é complexo, tá? Bom, já adiantei essa parte, porque foi tudo isso somado que me trouxe até esse material. Eu já percebia muito, a gente recebe na clínica, escola, por exemplo, no estágio que eu coordeno em psicologia clínica, a gente recebe 500 milhões de demandas de meninos problema na escola, está agressivo, não está aprendendo. Chegou uma época que eu estava defendendo que pediatra só conhece 2 diagnósticos, TOD, que chama de transtorno desafiador opositivo, e TDAH. Ele só sabe esses 2, só teve essas 2 aulas e todos os meninos que eu recebi ao longo de uns 3 anos de estágio vieram com esse diagnóstico formado. Se você estuda essas coisas, você vai entender que a frequência que elas acontecem não é tão alta. Eu tenho menos de 1% das crianças que deveriam ter transtorno desafiador opositivo. O resto é menino que está fazendo pergunta ou que está inquieto. E aí as pessoas não sabem lidar com eles, não sabem manejar contextos, e isso vira uma briga, vira uma agressão, vira uma explosão mais intensa. E TDAH, eu tive que escutar um dia desse que TDAH é falta de atenção para aquilo que eu não gosto. Gente, se eu seguir essa definição, todas as pessoas que eu conheço têm TDAH, eu incluída. Então, não é que não existe, existe, mas é o diagnóstico mais mal feito que tem. Então, você recebe, sei lá, 20 meninos com diagnóstico de TDAH e tem chance de um ter aquilo de verdade. O resto foi diagnosticado errado. Meteram carimbo no menino sem dó nem piedade do que estava acontecendo ali. Por quê? Porque tem 30 deles numa sala. É claro que alguns vão ser mais agitados que outros. E tem um professor para dar conta de tudo. Cansado, sobrecarregado, lutando com as próprias coisas. Tem uma família cansada, sobrecarregada, lutando com as próprias coisas. E tem uma cultura que ensinou a gente a botar um telefone na mão do menino para ele ficar quieto. Se ele não está quieto, ele tem TDAH. Então, o que eu vou dizer para vocês é, esse contexto já me incomodava muito, muito mesmo, de eu perceber que demandas sérias estavam passando batidas, porque estavam mandando para a gente um monte de demanda que não era o que eles estavam achando que era. Isso já me levou assim, pera, essas pessoas sabem o que está acontecendo aqui? Não estão jogando toda a culpa numa criança, esquecendo o resto do contexto? E aí veio a bendita da palestra que a prefeitura me pediu para fazer, para falar de saúde mental no contexto da pandemia. Gente, o que já era ruim no contexto da pandemia ficou terrível, porque a gente precisa de toque, de cheiro, conversar e brincar e correr na escola ajuda a vazar energia, falar com o coleguinha às vezes é mais fácil que falar com o pai, com o professor, e eles dão um suporte social uns para os outros, mas aí acabou. Foi tudo assim, online. Tudo de qualquer forma, com um monte de gente dentro de casa, lidando com uma nuvem de ansiedade que a gente não sabia o que estava acontecendo e afetou todo mundo. Se vocês me apresentarem uma pessoa que não foi afetada pela pandemia negativamente, eu chamo ela de mentirosa na cara dela, tá? E aí, o que acontece? Eu fui para essa escola, eu fui fazer um evento online com gente de várias escolas aqui da região do Triângulo Mineiro e as dúvidas eram as mesmas. Eles estavam no momento de preparar o retorno às aulas e eles queriam saber como é que ia recuperar o aprendizado de português, de matemática, de história, sem considerar os aspectos socioemocionais. Gente, eu entendo que tenha um cronograma a ser seguido. Infelizmente, todos nós temos agenda, compromissos e tudo mais, mas não dá para fingir que a gente não é gente. Bichinho social, que a gente foi muito afetado por isso e que os casos de violência iam explodir, porque já estavam explodindo no contexto da violência online, do bullying
virtual, do cyberbullying. Então, criar conta falsa para falar mal de um colega, tirar as fotos, editar as fotos da turma, botando emoji de nojo, e botando cara de bicho nas caras dos coleguinhas, isso já estava acontecendo muito, porque a energia tem que ir para algum lugar. E aí, o que eu pensei? Bom, vamos criar, então, alguma coisa que ajude os profissionais a manejar a situação difícil que está colocada na mão deles. O que eu sei? Eu sei os tipos de violência, eu sei o quanto ela está frequente, o quanto ela está comum. Eu sei, pelos estudos de violência, que é mais fácil eu ajudar a vítima, ajudar aquela pessoa que é alvo da violência a aprender a manejar e deixar de ser alvo, do que, num primeiro momento, eu fazer o agressor parar de agredir. É mais fácil. Eu sei qual é a idade de maior risco, que é por volta dos 11 anos de idade. Embora eu deva contar para vocês que a cidade está caindo. As violências estão chegando cada vez mais cedo na escola, tá? Mas essa é a idade de maior risco por 2 motivos. É a mais frequente e é que esses meninos estão construindo quem eles são. Sabe, a noção de que eu tenho de mim mesmo, que eu tenho de potencialidade, se eu sou bonita, se eu não sou bonita, se eu sou inteligente, se eu não sou inteligente. Então, o que dizem de mim me afeta de um jeito muito especial. A gente sabia os tipos de violência sofrida, esses que eu apresentei para vocês, física, relacional, verbal, outros tipos de violência ou patrimonial. Isso, quem estuda a violência é que classificou assim. Então, dava para conseguir discriminar que tipo de problema essa pessoa, essa escola estava precisando manejar naquele momento. E como psicóloga clínica, eu já escutei tanta gente vítima de violência em contexto educacional que dá para pensar em quais foram os sintomas que vieram para o meu consultório. Quais são as principais coisas que eu precisei lidar, além das que a literatura me diz que seriam mais frequentes e que poderiam ajudar uma pessoa a entender que esse comportamento pode ser uma reação à violência. Esse comportamento pode ser medo de ser vítima de violência. Então, eu vou ligar minhas antenas e vou prestar atenção no que está acontecendo aqui. E foi nessa lógica que eu criei, então, as cartas do baralho da violência. Então, em um bloco de cartas, vocês vão encontrar os tipos de violência divididos por categorias, mas com exemplos de coisas que vocês vão ver na sua vida cotidiana do todo dia. Tipo, fui ameaçado, roubaram meu material, rasgaram e cortaram as minhas roupas, fizeram comentários ruins sobre a minha altura, coisas que vocês vão ver todo santo dia na vida prática de vocês. E no outro bloquinho de cartas, eu agrupei reações típicas de tristeza e desesperança, tipo, comecei a chorar, começo a ter pesadelos à noite quando eu penso que tenho que ir para a escola, de ansiedade e somatização. Então, crianças que passam a ter febre perto do horário de ir para a aula, ou na escola, para que os pais tenham que buscá-la e ela volta para a casa dela. Começa a ficar muito agitada, não consegue comer, vomita quando tenta comer, passa a ter problemas gástricos, hipercompensação, como, por exemplo, acho que eu coloquei isso aqui para ficar mais fácil. Hipercompensação, por exemplo, pega o material e dá para os colegas, espalha, e aí em uma semana não tem mais material. E aí como é que você chega para os seus pais e fala, mãe, não tenho mais caneta, tem que comprar lápis de cor tudo de novo. E o que aconteceu com os seus? Não sei. Porque não vai contar que deu para os colegas. Por que vai dar para os colegas toda semana o material? Entenderam? Ou começa a grudar no professor e não sai de perto dele de jeito nenhum. Comportamentos de evitação e regressão, então volta a fazer xixi na cama, começa a ter medos de coisas que já tinha parado de ter medo, tipo dormir de luz acesa, de luz apagada, cisma que tem bicho debaixo da cama. Diz, e essa verbalização já tem inúmeras vezes em consultório, eu queria ser neném de novo. Nada de ruim acontece quando você é neném. É mais comum ouvir isso quando tem um novo filho na família, nasce um irmãozinho, ou quando tem vítima a pessoa sofre violência na escola. Comportamentos de agressão ou comportamento desafiador, agressivo ou positivo, tipo, ele fala em se vingar, em machucar, ele começa a bater, ele rasga, corta as coisas dele, dos outros, ele se cocta, que é um comportamento que, infelizmente, é comum entre adolescentes, e dissociação, que é um pouco mais
pesado nesse aspecto, porque o menino tem episódios de amnésia. Não é que ele está te mentindo que ele não lembra, ele não lembra. Ele acabou de falar alguma coisa, ele não lembra que ele te falou isso. Ou se você pede que ele reconte como foi a violência que ele sofreu, ele vira para você, que violência? Ele não lembra, ele dissociou aquela memória. Ou a gente tem outros modelos de dissociação, então, por exemplo, ele conta como se fosse com um terceiro, ou ele começa com um amigo imaginário. Dependendo da faixa etária, isso é comum também que aconteça, tá? E aí, esse amigo imaginário faz as coisas, ou é ele que sofre as violências. Se vocês estudarem transtornos de personalidade, vocês vão verem que essa é uma saída que a mente tem quando é insuportável, intolerável o que está acontecendo com ela, então ela quebra. Ela cria uma nova figura para ter que manejar aquilo que ela não dá conta, tá? O que vocês vão ter, então, se vocês quiserem dar uma chance de conhecer esse material mais de perto? Vocês vão ter um baralho com 72 cartas de exemplos de violências, divididas por cores, nos tipos de violência que eu já falei para vocês aqui. E o pessoal fez tão bonitinho, tão fofo, que a gente ainda tem carinhas aqui, ó, atrás delas. Então, você consegue perguntar para a pessoa se aquilo foi surpreendente para ela, se ela ficou triste, muito triste, ou como que aquilo reagiu, e usar as cartinhas de parâmetro para ela conseguir te dizer um pouquinho de como ela estava se sentindo. Vocês vão ter 16 cartas que são exemplos de reações à violência. Eles estão agrupados, por exemplo, também divididos por cores. Então, se você pegar uma cartinha de reação, aqui vai estar, por exemplo, faço coisas agressivas contra mim, contra as coisas ou contra outras pessoas. E aqui atrás tem um monte de exemplo de coisas práticas que podem se encaixar nessa categoria. Como, por exemplo, eu comecei a brigar muito mais com os meus irmãos, eu comecei a me machucar fisicamente, eu me comporto de forma que sei que vão se assustar, se afastar de mim ou que vai irritar as pessoas. Então, eu ganho uma chance de trabalhar com exemplos que aquela criança ou aquele adolescente vão reconhecer como estando na vida dele. Porque foi daí que veio da prática, tudo que está colocado aqui. E aí, junto com esse material, a gente construiu um manualzinho. Sou suspeita? E vou falar mais um motivo que eu sou suspeita. Eu fico muito feliz desse material ter saído pelas editoras que saíram e do jeito que saiu. Porque eu tenho amigos que foram vítimas de violência na infância, que na hora que olharam essa capa e falaram, pode me pagar direitos autorais, vocês me devem, porque isso era eu quando eu era pequeno, sabe? No canto do banheiro, no canto da parede, fugindo dos meus colegas, com essa sensação de, por favor, alguém vem e me defende. Tá? Nesse manualzinho, então, tá um pouco de teoria, tipo o que eu falei com vocês aqui hoje, mas com referências, se alguém quiser estudar um pouco mais sobre o tema, tem autores importantes, em linguagem simples de gente. Porque se tem uma coisa que eu tenho birra mortal, é de professor universitário que só dá conta de conversar com professor universitário. Eu já disse, se o conhecimento não for prático, se ele não chegar onde ele tem que chegar, não faz. Gasta seu tempo fazendo isso, não. Vai fazer tricô. Você vai estar gastando melhor o seu tempo. Os profissionais precisam saber de certas coisas que, às vezes, a academia pesquisa. Só que aí, se eu publicar isso numa revista de alto impacto com uma tabela em inglês, não chegou onde precisava chegar quem vai usar esse conhecimento. Então, esse tipo de material, baralho clínico, editoras que cuidam de com quem elas estão conversando, elas sempre dão orientação para o autor que é assim, lembra que você está falando com pessoas que não são estudiosos do tema. Explica, deixa as referências para se alguém quiser aprofundar, mas fala de um jeito que gente entende, tá? E eu espero ter conseguido fazer isso, depois vocês me contem. Então, tem essa contextualização, tem a descrição das cartinhas, então, tudo que vocês têm no material aqui, eu tenho aqui também. Para se eu quiser montar alguma coisa, pensar em um livreto, usar de alguma maneira que eu precise para a minha sala de aula, que eu precise para a minha escola, que eu precise para a minha prática, para fazer de outra forma, um jeito de usar o material que não está previsto aqui,
que não está previsto nas sugestões, eu posso fazer isso. Eu vou contar para vocês que depois de ter mandado esse material, ele está pronto, com sugestões de uso individual e coletivo, eu utilizei ele de uma forma que não está prevista aqui, mas que eu vou contar para vocês qual foi. A gente pegou os textos que estavam aqui, né, o conteúdo das cartinhas, picou cada uma delas e fez um sorteio. Nesse sorteio, as pessoas tinham que tirar uma para ser discutida naquele dia. Então, a gente foi discutindo vários tipos de violência, várias coisas, se era comum, se não era, se acontecia, se não acontecia, mas não usando as cartinhas em si, porque passava por um sorteio que incluía os meninos. E aí, se fosse uma coisa que eles não gostavam, não quisessem conversar naquele dia, a gente deixava de lado, num potinho, precisamos falar, mas não hoje, ou num potinho disso não representa a gente, não acontece aqui, não precisamos mexer. Então, você ia trabalhando ludicamente também, que é uma das características desse tipo de material. Se não for lúdico, vira palestra. E quem é que tem paciência para escutar palestra? Ninguém, né? Então, no material ainda está previsto um uso individual, que foi chamado para um contexto clínico, porque eu sou psicóloga clínica, gente. Eu não consigo fugir tanto disso assim na minha vida. Mas é um contexto que eu vou ver muito psicopedagogo se identificando, muito profissional da educação se identificando, porque não é nada para se fazer em psicoterapia. É usar o material para eu ter acesso a qual é o grande problema que está chegando para aquela pessoa. Então, apresentar, por exemplo, as cartas de violência de uma categoria e pedir que ela me conte o que já aconteceu com ela. Mas ela não precisa falar aquilo para mim. Ela pode me mostrar e separar as cartinhas que ela gosta, que aconteceram com ela, tá? Num dos casos que está registrado aqui, por exemplo, a menina falou de vários tipos de violência que ela tinha sofrido, mas ela separou na conversa que a gente teve quais eram as mais comuns, e as mais comuns eram relacionais, ela era deixada de fora das brincadeiras, ela era excluída da turma em vários momentos, mas a que doía mesmo, aquela que fazia o coraçãozinho dela sangrar, foi que alguém foi, na foto que ela tinha da turma, e riscou a carinha dela, que é extremamente agressivo para você fazer. Era a foto dela, da turma dela, que estava ali porque era importante, alguém apagou ela da própria história. Entenderam? Só aconteceu uma vez. Doeu mais do que tudo que acontecia todos os dias. E eu só consegui acesso a isso porque a gente foi conversando de um jeito que não era tão pesado para a história chegar até ali. E um uso coletivo. Especialmente, se vocês forem pensar em uso coletivo, eu indico para vocês que é muito útil para a psicoeducação. O que é psicoeducação? Explicar o fenômeno na linguagem que a pessoa entende aquele fenômeno. E meu irmão, que me desculpe, mas eu vou fazer a exposição da figura dele e da minha sobrinha nesse momento, porque eu acho que exemplo ajuda a gente a entender algumas coisas. Por vezes, a escola, com toda a boa vontade do mundo, ela explica e ela acredita que os meninos entenderam. Mas entender um conceito e entender aquilo na prática é distante. Então, a escola da minha sobrinha explicou sobre abuso. E ela entendeu. E aí, no contexto de vida, no meu irmão, na sala da casa dele, ele ia pedir que a minha sobrinha buscasse um copo d'água. Mas ele começou a frase com: eu vou abusar de você. E ela já deu um berro e falou que não pode abusar de criança. Eu aprendi na escola. Legal, a escola está ensinando, ela realmente está atenta a essa palavra. Mas ela não entendeu o que era um contexto de abuso. Ela achou que qualquer coisa que usou a palavra abuso é um abuso, o que não significa que ela sabe diferenciar o que de fato é um abuso ou não. Então, quando a gente fala de psicoeducação para violência, se você traz para os exemplos práticos de vida, se você traz para aquilo no qual ele se reconhece, ele entende. Se eu falar, entra aqui, sai aqui e já era. Tá? Já vi palestra desse tipo acontecendo e que os meninos mandavam mensagem o tempo inteiro e não escutaram nada. Se valesse 10 pontos do que aconteceu no final, reprovava a turma toda. Então, a psicoeducação, ela tem esse formato, ela tem que ser sensível, ela tem que ser realista e ela tem que ser contextualizada. E nesse sentido, tendo os exemplos das falas, fica fácil de montar esse tipo de material, de montar esse momento.
Pode ser usado para atendimento clínico individual, especialmente como facilitador de acesso a esses conteúdos, a esses temas que são mais sensíveis, mais difíceis, mais delicados, que mobilizam muita carga emocional, porque em geral tem vergonha misturado com raiva, misturado com tristeza. Sentimento não costuma vir puro, só um. Então a gente vai tateando, vendo qual é o nível que eu posso aprofundar para trabalhar. Para sensibilização emocional e treinamento de empatia, porque quando eu consigo fazer o outro se colocar numa determinada situação e ver uma reação, que às vezes nem seria dele, mas pensar que pode ter gente com outros tipos de reação, eu consigo sensibilizar para isso. E é uma prática que a gente faz com muita frequência em treinamento de empatia. E eu já usei as cartas daqui. Então, você tira, por exemplo, uma carta, fui ameaçado. Uma pessoa te responde, eu devolvo na mesma moeda, taco-lhe a mão na cara, mas você deu para ela uma reação emocional que era de tristeza. Eu não estou pedindo para ela me dizer como ela se sentiu, eu estou pedindo para ela imaginar como seria se aquela fosse a reação que ela vivencia. E aí a gente consegue conversar sobre quem vai sentir aquela reação. É melhor, é pior, é adequado? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, caso a reação dela seja uma reação mais triste, mais agressiva? O que está acontecendo ali? Então, é útil nesse sentido. E para psicoeducação e sensibilização das formas de agir, caso tenha um caso de violência. Então, se eu estou pensando tudo que pode acontecer, quais são as consequências, a gente pode sentar e construir junto. Então, o que eu faço? Na minha realidade, da minha escola, da minha cidade, da minha sala, entenderam? Não considerando que eu tenho que chamar o órgão tal, que eu tenho que comunicar não sei onde, que às vezes eu nem tenho acesso, ou é uma realidade que não encaixa com o que estão me dizendo que seria o que eu tinha que fazer. Se essa solução é generalizada, ela só vai servir para quem for mediano, para quem fugir disso não vai funcionar. Solução geral só serve para quem encaixa no geral. Se não é o seu caso, a gente tem que sentar e pensar junto e, às vezes, considerar essas coisas pode ajudar nesse processo, tá? Todo o material que eu faço, independente de qual é a temática, eu sempre faço questão de testar, tá? Eu nunca vou entregar para profissional nenhum usar uma coisa que eu não botei na mão na massa, na prática, e vi que funcionava para trabalhar daquele jeito que eu estava pensando. Isso não esgota novas possibilidades que vocês tenham, porque eu não conheço as realidades onde ele vai ser usado, e cada realidade pode exigir adaptações de uso, de contexto, para ficar mais legal de alguma forma, se eu não sei. Mas o que está aqui, eu posso dizer para vocês que já foi feito no mundo real e deu bons resultados. Por isso que foi colocado para vocês e disponibilizado para vocês. Então, acho que esse momento, meu Deus, a professora deu a louca. Eu encerro aqui neste momento. E agradeço demais a paciência de vocês por terem me ouvido até agora. E coloquei aqui as redes sociais do meu grupo de pesquisa, se vocês quiserem seguir. A gente sempre compartilha conteúdo sobre avaliação psicológica, sobre psicologia clínica e saúde mental em geral. Vez ou outra fazemos sorteio quando sai material. O desse baralho ainda não fizemos, é o próximo que vai ser feito. Então, quem não tiver a sorte de ganhar aqui hoje, pode ter uma chance de concorrer se estiver com a gente lá no NAPS. E eu fico à inteira disposição para a gente seguir conversando, gente. Muito legal, Sabrina. Muito obrigado pela sua explanação. Nossa, assim, eu acompanhando aqui o chat, imagino que você foi dando uma olhadinha, mas não estava acompanhando tanto, né? Mas muita coisa que você trouxe realmente ia confirmando aquilo que também as pessoas estão colocando aqui no chat. Então, isso é muito legal, a gente vê a sintonia do assunto, né? Tanto do ponto de vista do que você traz, quanto também das pessoas que vão relatando, né, experiências aqui. Acho que agora a gente pode abrir para um bate-papo, Bora, né? Conversar. E queria sugerir para todo mundo, quem passou aqui no chat, eu já separei algumas perguntas também para fazer, né? Mas fiquem à vontade também de passar aqui. E também de abrir o microfone e fazer alguma pergunta também, se quiser, ou trazer algum apontamento. Eu vou controlando aqui um pouquinho do tempo, a gente faz um bate-papo mais de uns 15 minutinhos, depois a gente vai
para os contextos mais finais. Mas como eu sou mediador, eu tenho uma vantagem, eu faço a primeira pergunta. Estou brincando, não existe essa vantagem, eu acabei de criá-la aqui nesse momento. Gente, eu estou com um monte de questões que eu gostaria de fazer e tenho aqui um conjunto de coisas legais no chat. Então, eu vou, primeiro, muitos elogios, Sabrina, depois eu vou falando um pouquinho mais. Mas eu queria especificamente fazer uma pergunta para você, e aí depois a gente vai, então, ouvindo também os colegas. Uma coisa que eu notei, e que isso para mim é muito marcante, é que você traz diferentes tipos de violência, né, também, e você traz muitas delas que são muito polêmicas. Então, por exemplo, eu vi aqui, né, fizeram um comentário sobre a minha religião. Então, a gente vê, por exemplo, que muitas crianças sofrem preconceitos e, né, agressões relacionadas a, por exemplo, uma questão religiosa, que, em partes, por ela ser uma criança, às vezes nem foi, inclusive, uma escolha dela. Uma questão também como a questão da raça, do tipo de cabelo, do comportamento afetivo, né, enfim, sexual. E, sobretudo, a questão da atualidade, né? Você traz, por exemplo, assim, fizeram posts ou comentários sobre mim nas redes sociais, né? Ou espalharam nas redes sociais, tal. Então, como que foi para você assim chegar à conclusão do que você deveria trazer aqui, né? Como que foi isso? Porque eu fiquei imaginando que você está trabalhando isso, mas que não sei se viriam coisas tão atuais, né? Como que foi um critério para você Na pandemia, decidir? o online ganhou um peso gigantesco. Porque até então, algumas famílias falavam, não vou deixar meu filho com celular, não vou com não sei o quê, porque ele não tem idade. Na pandemia isso acabou, porque não tinha escolha, porque as aulas eram dadas desse jeito. E aí, gente, se você tem maturidade para usar um telefone, bom para você. Mas eu conheço um monte de adulto que perde umas 3 horas em rede social todo santo dia. Imagina um menino pequeno com um telefone, podendo falar o que quiser, achando que aquilo não vai ficar em lugar nenhum. Ganhou uma conotação gigantesca. E a gente começou a ter vivências, Ivan, que chegavam para a clínica escola, que era assim, eu tô sem nenhum seguidor, eu vou me matar porque os meus seguidores acabaram, e a mãe comprando seguidor no Mercado Livre para curtir foto de menino, porque ele estava sofrendo. O outro criando perfil fake, trocentos, não é criando um, é criando um monte de perfil fake para falar mal do colega nas redes sociais do colega, ou criando rede social. A gente teve um caso aqui que alguém criou, esse caso está na justiça. Vou até aproveitar para vocês para dizer que quando é cyberbullying, você tem que printar e ir no cartório para eles fazerem reconhecimento. Porque mesmo que suma na internet depois, continua correndo no inquérito policial, tá? Então, a pessoa criou o print, é uma adolescente, colocou como se ela tivesse um serviço de prostituição, falando abobrinhas, dando valores por hora do trabalho da menina, e isso rodou a escola inteira em segundos. Ela postava muita foto nas redes sociais, biquíni, assim, mas fotos dela, no contexto dela, mas a rede é aberta. Então, ela não pode nem reclamar que alguém pegue as fotos dela e use, porque se você colocou na rede aberta, é público, eu posso fazer isso. E aí, o que eles puderam ir para a justiça? Porque criaram com o nome dela uma conta que não era dela, atribuindo coisas a ela. Mas a exposição é muito alta e isso tem chegado muito rápido para a gente. Muito bom. Gente, alguém quer abrir o microfone, fazer já alguma perguntinha? Posso falar só mais uma coisa que eu esqueci? Por favor. Gente, estou fazendo agora merchan descarado, tá? Tá vendo o QR Code? Tá aqui? Tem material extra para vocês baixarem, gratuito, tá? Para quem pegar quem comprar o material, ou quem pegar do amiguinho o material, tem um QR Code aqui de material a mais para vocês. Pegar emprestado, não tomado, coleguinha, né? Por favor. Depois de pedir, por favor, tá? Mas, porque a gente também teve nesse contexto online um monte de gente que ficou muito magoado dos colegas postarem fotos que tirou selfie com a pessoa, mas sabe aquela que você saiu bonito, mas a pessoa tá um lixo? Essas é que estavam indo para a internet e as pessoas se magoam com esse tipo de coisa. Então, até isso, perguntar se pode postar, perguntar se está tudo bem, isso faz parte de uma nova cultura que a gente vai ter que adquirir. Não estamos treinados para isso. A gente não aprendeu, mas eles vão ter que aprender. E no material que está aqui, para quem for para a clínica em psicologia,
especialmente quem for da área de cognitivo comportamental, dá para usar de tarefa de casa, mas não é obrigatório fazer para isso. Se você é psicopedagogo ou tem uma outra formação, como está relacionado com os tipos de violência e com as relações, você consegue usar para trabalhar com turma, em grupo, principalmente. Ficou bem legal nesse aspecto, tá? Muito bom. Quem mais? Alguém quer fazer uma pergunta? Abrir o microfone? Senão já tenho aqui uma para fazer, que não é minha dessa vez. Eu quero parabenizar, Ivan, você. Quero parabenizar todos que estão aqui, especialmente a Sabrina, por esse importante lançamento da Nila. E está sendo muito bom ouvir vocês. Obrigada. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Quem mais? Mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Tem pergunta da Mônica, tem pergunta da Carla, tem bastante coisa aqui. Da Lucélia, mas se alguém quiser fazer alguma colocação ao vivo, fica à vontade aí, online. Ó, enquanto vocês vão aquecendo aí para abrir o microfone, não sei se alguém já abriu, vou fazer uma aqui. Gente, então, olha, primeiro, a Marta está trazendo o que é um debate importantíssimo. Aí a Mônica, foi uma das primeiras que colocou uma pergunta aqui para a gente, trouxe uma questão que é o seguinte, ela fala que muito sofrimento para as crianças que sofrem essas violências, né? Ela diz que ela percebe uma falta de preparo da escola, mas também das famílias, de não saberem como lidar com a situação. E, sobretudo, percebe que quem pratica também precisa de ajuda. Sabrina, você acha que esse baralho, por exemplo, poderia ser de alguma forma relacionado a uma questão familiar? Ou mesmo um profissional poderia, num atendimento com a família, talvez trabalhar um pouco disso? Como ajudar essa família também a entender isso? Como você deu o exemplo do seu irmão, né, com a sua sobrinha. Eu acho complementando que aqui da Mônica. Super, super importante que a Mônica trouxe. Eu confesso a vocês que eu não testei eu mesma com famílias para usar, mas eu já tive feedback de quem adquiriu e já usou com famílias para sensibilização. Eles estavam com muitos casos em que a pessoa cometia, no caso eram pré-adolescentes, era nessa faixa etária, 11 anos, e eles cometiam muitas agressões dentro da escola, e no entendimento que a escola conseguiu fazer anterior, as famílias tinham culturas do gênero, se apanhar na escola, apanha em casa de novo. Ou algumas coisas nesse sentido. E eles usaram o material numa reunião com pais. É claro, gente, eu não vou adorar pílula de coisa que não é verdadeira. A gente sabe que quando você chama reunião com pais, os pais que vão geralmente são os que menos precisariam estar ali, vou dizer dessa maneira, tá? Mas eles fizeram a sensibilização de um jeito que foi assim, teu filho tá tomando uma advertência ou uma suspensão se tu não aparecer aqui, tá? Então, você vem. E aí alguém vem, em geral é a mãe, e o que foi trabalhado com eles, aí tirou esse caráter punitivista, foi na intenção de mostrar os tipos de violência que tem, e de pensar o que poderia ser feito em casa para ajudar a evitar que isso acontecesse. Então, eles selecionaram, no caso, algumas das violências que eram mais frequentes na turma em questão, que ia ser trabalhada, não levaram todas as outras, mas deixaram lá, se o pessoal quisesse conhecer, e foram perguntando quem já tinha passado por aquilo em outro contexto, se os filhos em outra escola já tinham vivido algo parecido, e como que eles achavam que as famílias podiam ajudar a acabar com aquela cultura dentro da escola. Então, chamou para um lugar de parceria, não jogou a culpa em cima dos familiares, mas deixou muito claro a mensagem de isso não está começando aqui. Alguma coisa está acontecendo, tanto aqui quanto fora, que está contribuindo para isso. A gente vai fazer a nossa parte. Como vocês podem ajudar do lado de lá? Tá? Envolvê-los como um parte da envolvimento solução, da família, né? Mas especialmente sem esse olhar de a culpa é tua, porque esse olhar não ajuda ninguém em contexto nenhum. Então, eu já tenho feedbacks de gente que tem usado com familiares, em conversas de psicoeducação com familiares e tem dado bons resultados. Combinado. Lucélia, fala com a gente. Você já tinha colocado uma no chat maravilhosa, mas fala aí com a gente. Boa noite, parabéns, Sabrina, que bom ouvir você falando sobre essa temática e que bom ter este baralho. Eu trabalho muito com recursos lúdicos na minha prática profissional, em 40 anos de profissão, tanto no hospital como na clínica, e hoje como professora universitária,
Sim, isso é muito comum a gente encontrar na clínica a questão do bullying, né? Com crianças das mais diversas idades e bem novas, inclusive. E uma coisa que eu acho muito importante nesse tipo de recurso, né, falando de família, é poder discutir, inclusive, com os educadores. Eu trabalho muito com narrativas como recurso terapêutico, e na minha tese de doutorado eu utilizei livros infantis que abordam o tema da morte, que é o tema que eu mais trabalho. Mas como os educadores precisam de espaço e de recursos para poder conversar a respeito, né? Então, sair um pouco daquela coisa da teorização para poder sentir um pouco. Então, assim, poder utilizar com os adultos, inclusive, esse tipo de recurso é muito bom, porque você não fica trabalhando só com o cognitivo, mas você vai para a emoção, o que é muito importante. E mais do que isso, né? A violência ela está muito naturalizada, muito banalizada, e às vezes as pessoas não se percebem em comportamentos que são violentos, mas não se percebe como tal, né? Então eu queria te parabenizar. Já estou entrando aqui para ver a possibilidade de adquirir este baralho para o consultório e para levar para os meus alunos para a clínica lá da faculdade. Fico muito feliz com o teu feedback, Lucélia. Fico muito feliz de ver uma colega trabalhando com recursos lúdicos. Eu sempre gostei. Eu acho que cabeça é bom, mas coração funciona melhor. Então, quando você consegue envolver emoção no que você está fazendo, as coisas fluem de um jeito muito diferente. Depois me dá feedback do que você achou. E eu vou aproveitar para ser bocuda. Eu nem sei se eu posso falar o que eu vou falar aqui, mas eu vou de qualquer maneira, porque eu acho que o tema encaixa muito bem com o nosso tema de conversa de hoje. A Fiocruz do Mato Grosso do Sul está montando um curso sobre violência, um curso que vai ser autoinstrucional, que vai ser distribuído para as pessoas, e a prática que foi adotada, a metodologia que foi adotada é a das narrativas. Então, cada tema é discutido com uma narrativa, com uma história, com envolvimento afetivo, porque a gente sabe que é o que mais funciona. Se eu consigo ver na minha prática, se eu consigo fazer aquilo chegar perto da minha realidade, eu consigo pensar em como é que eu reagiria, como é que eu me afetaria. Por isso que a gente fez muita questão de colocar pelo menos pequenas vinhetas clínicas, sabe? De uso do material no baralho. Porque na hora que você vê o que o menino responde, sabendo que aquilo é um menino de verdade que falou aquilo, você pensa, podia ter acontecido comigo, ou já aconteceu comigo. De pequenas práticas de violência, de deixar uma criança sem resposta mesmo, ignorar o que está acontecendo com ela, a práticas grandes de violência. Um dos casos que eu coloquei no material é de uma escola aqui de Uberaba. As crianças jogavam um jogo que chama Hoje Não. Eu espero muito que na escola de vocês essa prática não tenha chegado. Mas esse jogo, a primeira vez que você vê a pessoa, você tem que falar Hoje Não. Se você não falar isso, e você for o primeiro a falar, eu posso te bater o resto do dia. E as crianças realmente achavam que aquilo era uma brincadeira. E os professores e coordenadores, numa prática equivocada de tentar de pertencer ao mesmo grupo, achando que estavam acolhendo, começaram a brincar também. Amigo, não tem cabimento um trem desse acontecer. Quando é que foi barrado? Quando 2 meninos deram uma voadora na coordenadora pedagógica e ela fraturou uma vértebra da coluna. Olha o nível que a coisa teve que chegar para as pessoas entenderem que isso não é brincadeira. Chamar de um apelido que o sujeito não gosta já não é brincadeira. Bater no menino? E aí pensa, os colegas baterem entre eles é péssimo. Mas os professores aderirem é uma coisa surreal. Acontece. Só antes de eu ouvir a Romilda, só para completar, a Carla, ou melhor, a Valtenice França também tinha colocado essa questão dessa generalização, né, da gente, é como se fosse ficado permitido, né, esse tipo de violência verbal. Elas falam que as crianças, né, imagino aqui, elas usam apelidos e brincadeiras como ofensivas, mas como se isso fosse uma forma natural de tratar o colega, né? Então, acho que o que a Lucélia traz também vai de encontro com o que a Carla tinha falado, né? Dessa banalização, dessa generalização desse comportamento verbal agressivo, né?
Você quer falar, E eu Sabrina? vou Depois a gente ouve a repetir, Romilda. gente. Isso está em todos os níveis. Eu dei uma palestra no Cefet e eu estou escutando tistão, 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 achei esquisito. Como, né, trabalho com esse público, perguntei na lata o que era tistão. Era diminutivo de autistão. Era assim que eles estavam se tratando. O que tem uma carga pejorativa terrível contra pessoas que são autistas, e lá isso é jeito de tratar os outros, eles entendendo que isso era um xingamento, e estava sendo banalizado, usado por todo mundo. A gente tem que aprender a tomar cuidado com algumas práticas, porque elas vão se retroalimentando, vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais pesado o que está acontecendo ali, se não cortar logo. E aí eu agradeço, Ivan, por ter explicado, esse vício eu ainda não perdi. Vinheta clínica, gente, é isso, é um recortezinho de história de uma prática real que normalmente acontece num contexto profissional. Então, ou consultório, ou hospital, ou escola, em algum momento que você usou aquilo e aconteceu de verdade. Então, é uma história, tá com os nomes trocados, mas não é inventada, é real, tá? Fala com a gente, Romilda. Bom, eu ouvindo aqui a Sabrina falar, eu pensei assim, nossa senhora, achei alguém que me identifiquei. Só pelo jeito de falar, porque às vezes eu me acho bem bocuda, eu digo, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Não, eu falo. Só que o meu problema é que eu tenho uma colega que ela olha para mim com uma cara como diz assim, cuidado, não vai muito longe dela, ela é meu freio, né? Mas hoje ela não está aqui, então eu vou falar. Eu trabalho há 8 anos já com violência contra a criança e adolescente. Todo dia eu escuto casos de violência contra crianças e adolescentes que são vítimas, né? A maioria dos casos que eu atendo, quando eu fiquei te ouvindo, assim, e fiquei pensando e começa a me instigar, parece que eu tenho que ir falar e fazer alguma coisa, né? Porque tu tem o mesmo jeito que eu, tenho que fazer alguma coisa. Como fazer? Como evitar? Como é que a gente vai mudar isso, né? Então, hoje à tarde eu estava ainda numa palestra que eu trabalhei, gravidez é um problema só de meninas, né? É uma pergunta, a palestra inicia com uma pergunta, né? Porque eu trabalho com escuta de vítimas de violência, principalmente sexual, né? E aí vai de meses até 18 anos as violências contra as meninas, né? Tem algumas que não têm nenhum ano, né? E as que mais me chocam, a violência que mais me choca e me impacta, que quando você estava falando, eu começo a lembrar dos meus casos, poderia ter dado todos os recortes das vinhetas, acho que você ia se deliciar com mais um projeto aí, um trabalho, né? A gente está montando um jogo de bullying, pode mandar. É que o mais me impacta nessa questão da violência sexual, né? É que ela começa pela violência psicológica, né? São duas questões, assim, que me impactam. Uma é quando eu ouço uma menina de 12 anos dizer que saiu de casa para encontrar com um namorado e a mãe deixou. E a mãe achou normal. Outra que me impacta é essa menina fazer uma reconstituição genital, muitas vezes perdendo o útero, né? Pela violência que ela foi violentada por esse namorado, com o consentimento dela, porque se ela não tivesse essa relação, né? Ele diz assim, se tu não for comigo, tu não me ama. Então, eu vejo assim que como é uma construção que começa por uma violência psicológica, né? E como tu estava falando, assim, e parece que é naturalizado o amor nesse momento se vinculado a uma questão sexual, só que o que esse menino faz com essa menina, a ponto dela ter que fazer uma reconstituição, a gente vê que não é uma relação sexual. Ela é uma menina, mas não é uma relação sexual. Ali foi usado objetos, né, que a machucaram, que estragaram, que ela teve que fazer cirurgia para conter hemorragia, e só assim descobrem que ela passou por essa violência e vem passando por essa violência com o consentimento da mãe. E aí se expondo a essa violência, porque se ela não fizer, não deixar o namorado fazer, ela não o ama, né? E isso me incomoda muito, porque eu estou de um lado que eu escuto, faço uma perícia, e que serve para um magistrado julgar e determinar uma certa pena. Mas o que fazer com a sociedade para que isso
a gente possa mostrar para essas mães, para essas meninas, que isso começa com uma violência psicológica e que isso não é uma coisa natural, né? Não tem como ser natural. E quando você conversa, como já tarde, num grupo de meninas, eu empolgada com o meu trabalho, explanando, falando, explicando, dali a pouco me dou conta que lá no meio tem uma grávida, uma adolescente grávida. E aí eu fico meio assim, me dá um clique, eu fico distraída com o choque, e eu olho para o lado e pergunto, quantos de vocês são pai ou mãe? Daí eles ficam meio constrangidos. Daí eu passo a pergunta de outro jeito, quantos de vocês têm um amigo, uma amiga que é pai ou mãe? E aí eles levantam a mão. Eu digo, meu Deus, aonde a gente vai parar, né? Como é que é essa exposição? E eu, para mim, eu entendo. E aí, trabalhando, assim, com pequenos recortes de casos, né, que você chama de vinhetas, com eles, assim, do que eu escuto lá no fórum, do que é considerado pelo magistrado violência, eles não conseguem conceber a violência psicológica. E eles entendem que essa violência é só contra o gênero feminino, mas a lei é clara, é contra crianças e adolescentes, independente do gênero, né? Já peguei casos de meninos, sim, já são menores os casos, mas as meninas que mais me preocupa pela violência ser muito grande. E eu tô com o teu material em mão, já recebi da Nila, né? Só que eu nos casos da criminal eu não posso usar, porque o relato é a prova, né? Mas nos casos de medida protetiva, pretendo usar o material sim, e estou divulgando nas escolas aqui da região o teu material, né? Dizendo professores usam, ele não é exclusivo do psicólogo, é importante, porque eu acho que eu parto do pressuposto que se o professor usar, ele vai ter que repensar. Porque eu não sei se você leu Alicia Fernandes, A Mulher Escondida na Professora. Leu? Eu amo esse livro. E depois que eu li esse livro, que ela fala da violência psicológica, e quando eu li e me reportei, quando eu era pequena, a professora dizia que eu era uma aluna boa, e depois, quando eu compreendi que eu não era uma aluna boa, eu era um objeto usado por ela para agredir os outros alunos, então eu não tinha amizade, né? Porque se eu era boa, e ela falava isso porque eu copiava tudo e fazia direitinho, mas eu copiava, mas eu não sabia, porque eu falava alemão e não português. Então, eu ficava quietinha, não conseguia me comunicar, copiava. Então, eu era uma aluna boa e ela me usava de objeto ainda para agredir os outros. Mas eu não era uma aluna boa, porque eu não aprendia. Eu falava um outro idioma, eu não entendia, então eu só ficava copiando, porque daí em casa eu ia estudar. Então, eu me vi na história da Alicia, quando ela fala da violência, na agressividade, né? E como a gente passa. E eu entendo que esse teu material, se a gente entregar eles nas escolas, para os professores usarem, quando eles sentirem dificuldade, eu entendo que eles também vão passar por esse processo. Eles vão ter que se repensar, e eles se repensando como sujeitos adultos e melhorando aquilo que eles vivenciaram, eles vão conseguir ser pessoas melhores para cuidar melhor e não fazer uma reprodução com seus alunos. Eu acho que vai ter 2 focos esse teu instrumento. É desta forma que eu entendo. Né? Tomara que ele seja útil, Romilda. Eu imagino a riqueza das coisas que você tem na mão para trabalhar. Violência sexual é um passo além, porque, gente, nossa, é uma das coisas mais horrorosas que existe para que você possa considerar, porque vocês escutam um monte de bobagem o tempo inteiro, ai, mas fez isso, ai, mas provocou, ai, mas não sei o quê. Eu lembro a vez mais perto que eu tive de perder meu réu primário até o presente momento de vida, foi fazendo o trabalho junto a um pai que havia estuprado a filha de 3 anos de idade, e a mãe sabia, e a mãe virou para mim e falou, mas ela realmente provocava, ela andava pela casa de fralda chamando a atenção o tempo inteiro, e eu pensava, é tua filha, tem 3 anos, como é que ela provocou? Ela não sabe nem o que está acontecendo ali. A fralda foi você que botou. E eu não estou culpando a mãe. O monstro dessa história é o cara que estuprou uma criança de 3 anos. Mas existe toda uma preparação social para que a gente culpe a vítima. Isso não é só na violência sexual, isso acontece em todos os outros tipos de violência. As famílias ensinam coisas muito deturpadas para as pessoas, como ele está implicando porque gosta de você. E a gente paga a conta por isso na adolescência e na vida adulta, porque você vai atrás de traste que te trata mal porque ele gosta de você, tá?
E a gente tem N situações extremamente complexas. Às vezes, eu entendo isso que você está falando do repensar o trabalho do professor, mas provavelmente o professor, de fato, ele não fez com a intenção de agredir, mas ele fomenta a competição na hora que ele coloca isso, e ele coloca a criança que copia, que é quietinha, que é não sei o quê, num lugar de vulnerabilidade grande, de fato, que tem Mas que eu ser acho que aqui pensado. mudou um pouquinho, Sabrina, porque aqui nós estamos com um processo, e não é um e nem dois, com várias escolas que estão... Eu tive meu filho mais velho, que hoje está com 35, né? Meu bebê mais velho, e ele foi amarrado naquela época no banheiro para aprender a não usar fralda. E agora eu estou com duas escolas de crianças de 3 anos sendo amarradas no banheiro. Então, aquela notícia de São Paulo lá, não é só em São Paulo, aqui também acontece, de dar No tapa. Brasil inteiro, gente, ainda acontecem práticas que a gente não gostaria de acreditar que são reais. E Tem são gente professores. despreparada? Tem muita. Infelizmente, até pela valorização da educação, a docência não atrai sempre aqueles que são os melhores. Ela atrai os mais apaixonados, aqueles que querem mudar o mundo, e atrai algumas pessoas que nunca deveriam ter virado um docente na vida. Acho que em qualquer profissão, mas eu acho que o teu Como material qualquer vai ajudar. profissão, mas algumas têm um impacto tão imenso no que elas estão fazendo que elas têm que ser consideradas com carinho. Eu vou partir do pressuposto que a escola tem pessoas muito legais, muito boas, com o coração no lugar certo, mas que precisam de ajuda para saber como agir. Que Com as certeza. famílias também, porque você sabe na prática clínica, às vezes você pega um pai e uma mãe que jamais poderia ter sido pai ou mãe, ele jamais, se tivesse que fazer uma prova, apertar um botão, ele não conseguiria ter um filho. Tá? Mas você pega pessoas que são bacanas, só estão mal orientadas, elas não sabem o que fazer. Então, eu acho que faz parte do nosso papel isso, ajudar a repensar, ajudar a pensar quais são as práticas, as implicações das coisas que a gente faz ou não faz, e parar de culpar o indivíduo sozinho, porque o indivíduo sozinho não é o culpado. E especialmente não culpa a vítima, por favor. Tá? Em nada, nenhum tipo de violência que ela sofra. A sexual eu não consigo nem te dizer. Na prática com clínica, a gente pega um monte de menina que faz sexo anal com os namorados porque ela não pode perder o ímen, porque o ímen é importante para a família por algum motivo, então ela se submete à prática anal. Que, vamos combinar, tem N questões que, se não for feito com muito cuidado, pode machucar pra caramba, e N outras situações envolvidas. A gente tem casos de violência, já acompanhei como assistente técnico, como perita, eu não faço mais isso, mas eu já fiz algumas vezes. E quando a violência é de um menor contra o outro, a menina tem 13, o menino tem 15, faço o quê? Choro, né? No cantinho, porque não sei o que estou fazendo ali. E uma coisa que a gente já pegou aqui também, se você não quiser chorar junto comigo no cantinho, a gente estava com a mãe que queria casar a menina de 13 anos com o menino de 14, porque descobriu que eles estavam namorando. Então, antes que se desgraçassem, já que eles eram de uma denominação evangélica que isso não é aceitável, que eles casassem. Pronto. E aí você vai conversar com a menina sobre casamento, ela fala que vai ser ótimo, toda feliz. Eles vão poder comer pipoca e assistir filme todo dia. Foi isso que ela achou que era casamento. Vai dar certinho, não vai? Aqui eu pego as mães que dizem assim, é melhor ele ter a relação com a minha filha do que com outras na rua, porque se ele tiver com a minha filha, ele não me passa a doença. E daí? Triste, hein? Gente, Lucélia, quer colaborar? Fala aí. Eu acho muito importante essa questão de poder alertar os professores para os olhares, né? Eu trago aqui um relato, por exemplo, de um exemplo que é da minha própria filha, então eu uso com muita tranquilidade. Quando eu me separei, muitas coisas aconteceram e a minha filha, na época, ela era aquela inteligente demais, gordinha, míope com aparelho, ok? Situação financeira deu uma queda importante numa escola particular que, infelizmente, a turma dela valorizava muito isso, numa fase de adolescência, enfim. E ela começou a ser excluída, e ela começou a ser maltratada, xingada, e muitas vezes até apanhava, né? Levava soco,
rasteira entre a sala de artes, por exemplo, e a sala de aula, ou a aula de educação física e a sala de aula. E eu fui chamada na escola, hoje ela é adulta, enfim, mas na época eu fui chamada na escola por conta de várias situações, entre elas uma vez que ela falou um palavrão, mandou um colega para aquele lugar, e a professora chamou a atenção de quem? Dela, porque ela é muito educada, muito amorosa, como que chamou atenção, porque assim, não é dela. Ao invés de perguntar, puxa vida, o que está acontecendo, que esta menina tão amorosa, de repente faz isso. E certa vez eu fui chamada na escola também, isso ela já estava no ensino médio, eu querendo tirar ela da escola, e ela dizia, mãe, eu preciso aprender a lidar com isso. E isso me partiu o coração, mas é verdade, ela precisava aprender, enfim, só que não estava dando. E ela foi excluída de um trabalho, de uma disciplina da escola. E aí, o que o professor fez quando ela foi falar? Olha, quando eu fui falar com o meu grupo de fazer o trabalho, me disseram que eu não ia mais fazer, porque eles não me queriam no grupo. O professor falou, então faça sozinha. Só que ela teve menos tempo para fazer e o trabalho não saiu no nível que ela tinha. Não é que ela tirou 0 ou uma nota baixa, mas não era o nível que ela costumava ter, que sempre foi um nível top. Ok, fui chamada, por quê? Porque ela baixou a nota. Rendimento. E aí eu falei assim, não vou mais conversar nessa escola. Por favor, chame minha filha, que só vou conversar na presença dela. E aí, não, porque ela vai se sentir diferente saindo da classe agora, em horário de aula, para vir na diretoria. Cara, mais do que ela já é excluída e se sentindo diferente, não. E aí eu fui muito dura nessa época. E aí eu falei, eu quero entender qual foi essa situação. E a minha filha, na época, falava para a coordenadora assim, fulana, é uma questão matemática. A minha sala tem 36 alunos. O professor X manda fazer trabalho num grupo de 5 alunos. Sobra um. Sou sempre eu. E aí a coordenadora não entendia, até que eu falei, para, a menina de 16 anos está te explicando a situação, o que eu vim fazer aqui. Eu não tenho que estar aqui, não é um problema meu. Chama esse professor. E assim, nessa hora, a coordenadora virou e falou assim, Lucélia, você não está parecendo uma mãe, você está falando como se você fosse uma doutora em psicologia. Eu falei, desculpa, mas eu sou. E sou uma mãe que estou me sentindo aviltada de estar aqui, porque a resposta está na minha filha. Por que você não conversou com ela? Ela está te dizendo, é uma questão matemática. Lucélia, você sabe o que você foi fazer lá? Fazer adultos entenderem que adolescentes têm que ter voz. Pois é. Isso é uma coisa que é importante, tem que ser construído colaborativamente, gente. Você foi agredida, sua filha foi mais agredida, não há o que dizer. Esse negócio de sofrer mais porque eu sou mãe, truco, tá? Mas ela foi agredida em todas as instâncias, porque ela foi agredida por ser deixada de fora, ela foi agredida por ser sempre ela deixada de fora e ninguém ter sacado isso, e ela foi agredida quando ela tentou dizer e foi desvalorizada de novo. Detalhe, eu perguntei para a coordenadora, estou saindo daqui, quais são as providências que vocês vão tomar para eu ficar ciente? Vou conversar com o professor. Ok, então eu espero que da próxima vez que vier o planejamento trimestral do que vai acontecer na disciplina XYZ, porque vinha sempre o planejamento, que isto seja resolvido, porque eu não tenho mais que vir aqui na escola. Né? E aí minha filha, dias depois, me liga na hora do intervalo e fala, mãe, chegou o planejamento trimestral. Na disciplina X, o professor colocou grupos de 5. Eu falei, amanhã você está fora dessa escola. Aí a gente tem 2 coisas a mais para considerar, gente. Já disse, problema complexo, solução complexa. Você podia estar numa escola que, de fato, não estava aberta para mudança.
Eles não querem enxergar algumas coisas e botar a culpa, que seja na sua filha ou que seja no professor, é fácil, né? Mas as soluções são complexas. Então, até às vezes ele nem poderia, eu não sei, não conheço a história para poder dizer isso, mas algumas vezes tem limitações que são impostas que a pessoa não tem o que fazer. Outras a instituição não quer fazer. Ela não quer admitir que isso acontece. Isso não importa se é uma instituição pública ou privada. A gente tem que trabalhar com conscientização, às vezes, do óbvio, porque eu acho que o óbvio pode precisar ser dito, explicitado, até que as pessoas aceitem. Ok, ele está aqui, vamos parar de tapar o sol com a peneira e vamos lidar com o problema que a gente tem para que a gente tenha uma chance de resolver. Essa questão de não dar voz para os adolescentes é muito comum. Eu já escutei educador usando o termo aborrecente trocentas vezes. E eles não entendem que até aluno significa sem luz, meu povo. Isso é uma posição, isso é um jeito de lidar com pessoas, tá? Que não precisa ser assim. Eu já aprendi um monte com gente muito mais jovem, que estava num outro nível, e vou continuar aprendendo, não tenho qualquer dúvida a esse respeito. E eu vou falar mais uma coisinha. Você, Lucélia, tinha empoderamento suficiente para ir lá brigar pelos direitos da tua filha. Quantos pais nem sabem que eles podem falar isso? Quantos pais nem sabem a quem recorrer? Então, acho que faz parte do nosso trabalho também a conscientização de todos sobre o que é violência, que isso que fizeram com a sua filha é uma reprodução institucional de violência. E isso marca pessoas, inclusive toma asco de escola, toma asco de profissionais e nunca mais vai querer nem pedir ajuda, porque você aprende que não funciona. E o nosso papel é, vamos mudar isso. A gente não tem as soluções, não para tudo. Para a maior parte das coisas, a gente não tem as soluções. Mas a gente tem que começar a pensar em quais elas são. Sabe, construir esse mundo que a gente quer viver nele, isso é todo dia. Dar voz a todas as pessoas envolvidas numa questão é o básico para você entender o que está acontecendo ali, para pensar em soluções. E o importante que eu vejo desse seu material que você apresentou é justamente dar o exemplos, né, pelas vinhetas, pelo material em si, e a partir disso poder educar pela própria identificação, né? As pessoas poderem se apropriar do que é, qual é o significado disso, né? Então, assim, é isso, é poder empoderar, dar um pouquinho de voz, porque quando você fala, eu me identifico aqui, e o que eu posso fazer com isso, né? Eu acho que é um motivo de possibilidades de mudança. Eu tenho que sair, mas assim, queria te passar. Muito obrigado, viu? Obrigada pela presença. Já te adicionei. É um assunto que muito me interessa por uma questão profissional e pessoal, porque assim, eu sempre defendi... nunca sai ileso. Pois é, eu já trabalhava com essa questão antes, quando eu senti na pele isso passou a ser outra bandeira, né? Assim como a gente fala o tempo inteiro do Setembro Amarelo, é importante falar, gente, é importante escutar. Se não tiver quem me escute, o que adianta eu falar e ser desqualificado? Porque aí você só cala, você não dá voz, né? Então, eu acho que assim... tudo isso que você trouxe é a possibilidade de dar voz, e eu fico muito feliz de encontrar colegas. Gata, eu tenho que realmente sair. Obrigada por compartilhar sua história com a gente também. Tá muito importante ouvi-la. Muito obrigada. Obrigado, Lucélia. Gente, o nosso tempo aqui, gente, daria para a gente ficar mais horas aqui papeando, mas o tempo não para, né? Sabrina, eu acho que eu ia pedir para você fazer algumas colocações finais, né? Antes da gente já ir encerrando aqui o papo. Tem outras perguntas que não deu para ser respondidas, então, gente, esse vídeo vai ficar no YouTube também, e aí lá vocês podem também passar lá, deixar comentários, porque aí a gente consegue também ir respondendo, a gente continua esse papo lá nos comentários do vídeo do YouTube. Mas, Sabrina, para terminar, então, a Eliana trouxe uma questão, que é isso que já me junta com a sua fala final. Ela traz que ela conhece uma pessoa, uma colega, que sofreu um bullying na infância, né?
mas não só por conta disso. Bom, ela traz uma questão do trauma, né? Como você traz que você trabalha com essa questão da terapia cognitiva, comportamental também, desculpa, não sei se eu usei certo termo, mas ela fala assim, uma pessoa que passa por um trauma, né? E ela busca ajuda, tal, uma psicoterapia. Ela fala assim, o comportamento social muda ou nós não podemos mudar alguma coisa a partir de um trauma, da essência daquilo que aconteceu? Acho que com isso já junta aí as suas considerações finais. A beleza da vida é que a gente pode sempre mudar e melhorar e avançar e se transformar até o dia que a gente for fazer isso num outro plano, aí eu não sei dizer para vocês como vai ser. Mas eu vou falar dentro da linha da TCC, que é a única que eu sei como é que abordaria essa questão, tá? Quando a gente pega casos de trauma dentro da TCC, a primeira tentativa é de desensibilização. Então, trabalhar aquilo cognitivamente, levando a entender o que aconteceu, que era uma criança, não é agora, agora você tem recursos que a pessoa não tem antes. Funcionou? Massa, que legal. Não funcionou? A gente vai trabalhar com um negócio que chama reparentalização parcial. O que é isso? Voltar afetivamente naquela vivência e ajudar você a imaginar, mas imaginar no sentido de trazer para muito perto, tão perto quanto é possível agora. E quem tem um trauma sabe que é muito perto, porque você sente na pele, você lembra das coisas quando você não quer, você sente fisicamente aquilo perto de você, e a gente te ajuda a significar essa vivência de novo de um jeito diferente, o que é muito útil afetivamente para a resolução de traumas e ajuda muito em mudança de comportamento social ou de interpretação do que aconteceu ou de ressignificação de situações de um adulto com coisas que ele viveu em momentos passados da vida. Dá para fazer com traumas vividos na infância, com gente que já não está mais na sua vida e que você não poderia xingar de bobo, chato, feio e sujo, porque não está mais na sua vida, e um monte de outras questões. Então, em psico, tem jeitos de manejar isso e você não vai precisar sofrer a vida inteira por algo que aconteceu lá no passado. Não é apagar da tua vida, é ressignificar, tá? Vou fazer o convite para vocês, então, de fechamento, para conhecerem o material, tá? A gente já vai fazer sorteio aqui, mas eu vou deixar mais um convite, que é dia 8 de outubro, eu vou estar lá em Belo Horizonte, na Livraria do Psicólogo, e a gente vai fazer um workshop sobre esse material. Então, a gente vai conversar melhor, de uma vivência mais prática a respeito, com o material, formas de uso, problemas que as pessoas estão enfrentando nas próprias vidas, nas escolas, com as pessoas com quem elas trabalham, e aí estão todos convidados. Eu não sei ainda muito bem como é que vai ser a inscrição, mas rapidinho vai estar divulgado no material, nas redes sociais da Nila Press e da Editora Artesã. E aí vai ser muito legal se vocês puderem encontrar comigo lá, porque mineiro gosta mesmo de falar ao vivo e de comer pão de queijo. Então, quem puder, vai ser um prazer. E já tem convite para ir para o Rio de Janeiro, porque eu sei que mineiro também gosta de praia. A Mônica acabou de deixar um convite aqui para você no chat. A gente não tem, então falou em água com sal, até no copo o mineiro gosta, gente. Sabrina, muito obrigado. Eu acho que, bom, para mim o papo foi delicioso, então tenho certeza que todo mundo aqui gostou muito, o chat também, as pessoas parabenizando, agradecendo. Muito obrigado, Sabrina. O material está incrível. Quem não teve a oportunidade de conhecer ainda... gente, se vocês já estão gostando, se vocês tiverem contato com o material, tá lindo, muito caprichado. Então, já deixo aqui o parabéns também de novo para a Editora Artesã, para a Editora Nila Press, parabenizar a Sabrina, sobretudo, a equipe de produção, Irene, a turma da Artesã, o João Monteiro, enfim, parabéns para todo mundo. Vamos para o sorteio? Aí eu vou pedir, então, para a Gabriela, do marketing da Editora Nila Press, me ajudar com esse sorteio. Gente, como que vai ser o sorteio? Alguns de vocês passaram lá no chat, preencheram uma lista de presença e o nome de vocês está aqui. Então, eu vou vamos combinar 2 sorteios, tá? Para ser bem assim, se um não tiver uma oportunidade, o outro tem. Então, vamos lá. Só ganha se tiver aqui na sala, combinado? Se já tiver saído da sala, tiver ido embora, não vai ganhar no sorteio. Então, eu vou pedir, por gentileza, para a Sabrina escolher um número de 1 a 11. E a gente vai ver qual inscrito aqui, participante, que vai ganhar a primeira cortesia. Fala um número aí, Sabrina. Então, vamos 7. De 1 a 11.
7? 7, vai. 7. Silvia Pacanaro! Gente, olha que alegria! De baralho para baralho. Autora do baralho socioemocional, gente. Que surpresa! Silvia, você está aqui? Tá, Silvia levantou a mão. Já vi. Ai, Silvia, que alegria! Oi, pessoal! Eu estava torcendo para ganhar. Deu certo, olha. Estou aqui 2 horas aqui, assistindo, ajudando no dever do filho, lavando louça e ouvindo, hein? Isso aí, isso é vida, Sil. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Valeu. Vamos lá? Parabéns, Sabrina. Adorei a apresentação, viu? Obrigada. Obrigada pela presença. Parabéns pelo baralho. Não fecha o áudio, não. Silvia, fala um número pra gente de 1 a 11. Não vale 7. 11. 11. Vamos ver quem? Eliana Dias. Eliana, você tá aqui ainda? Fala um oi pra gente, ou coloca um oi aqui no chat. Que aí a gente vai te localizar aqui. Eliana Dias. Obrigado, viu, Sil? Se você quiser, fica à vontade aí. Ah, lá, Eliana falou oi. Gente, então, Eliana, o pessoal do marketing da editora Nila Press já vai te chamar aqui no chat, tá? Para poder te explicar como que vai funcionar para entregar para você. Bom, gente, então, mais uma vez, quero agradecer muito em nome da editora Nila Press, da editora Artesã. Gente, a Silvia. Silvia, seu áudio está ligado aí, cuidado com o que você vai falar. Gente, então quero agradecer muito às editoras também, agradecer a Sabrina por esse papo que, Sabrina, dá vontade de ficar conversando com você muito, muito mais tempo, né? Pena que o tempo é curto. Então, quero agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui presente. Se vocês quiserem saber mais informações, sigam a Nila Press na rede social, a editora Artesã. A editora Artesã tem um catálogo incrível de materiais que não é só psicológico, mas é para educador, pedagogo, enfim, profissionais de áreas variadas, tá? Então, fica o convite também para conhecerem a editora Artesã, a livraria do psicólogo educador e também conheça as revendas da editora Nila Press e espero encontrar com vocês em breve. Não deixa de passar lá no YouTube para assistir o vídeo depois. Muito obrigado, viu, Sabrina? Quem não ganhou aqui hoje, gente, vai ter uma outra chance lá no naps.ftm. A gente vai organizar o sorteio daqui a alguns dias, tá? Combinado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.